Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e na aula de hoje a gente vai falar sobre transformada de Fourier, continuando então com a nossa série sobre ondas. Então, passando aqui para os objetivos da nossa aula, a ideia é que você implemente um script para calcular a transformada de Fourier discreta, e a gente vai definir o que é uma transformada de Fourier discreta, de um sinal temporal que vai ser gerado essencialmente pelo script feito na aula anterior. A gente vai usar uma combinação de modos normais de vibração para gerar um sinal temporal e vai obter o espectro de potência desse sinal. A gente vai definir o espectro de potência, essencialmente é a transformada de Fourier, o módulo quadrado da transformada de Fourier. E com isso, a gente vai ter um script que faz essa transformada de forma caseira, vamos dizer assim. A gente vai também usar isso como um teste para usar as funções pré-definidas de Fast Fourier Transform, que existem em qualquer pacote ou programa, com certeza em MATLAB e em Octave existem, e a gente vai poder então ver como que isso funciona, tendo feito o nosso script mesmo, né? Então, a tarefa é justamente adaptar o script que vocês fizeram na aula anterior, de modos normais de vibração, para gerar esses sinais temporais, e calcular, então, a transformada de Fourier, YF, o módulo quadrado, versus a frequência para cada sinal. Isso deve demorar entre 30 a 40 minutos. Lembrando que uma coisa que eu mencionei durante as nossas aulas, e isso é verdade para a física computacional em geral, é que debugar um script, um código, toma a maior parte do tempo. Então, a escrita não é tão é mais rápida, então boa parte desse tempo aqui vai ser com debug. Bom, então o que é a transformada de Fourier? Aqui a gente tem a definição formal, vamos dizer assim. Você pode definir a transformada de Fourier de uma função y de t a uma frequência f, como sendo a integral que vai de menos infinito até mais infinito, da função y de t multiplicada por essa exponencial, e a 2πi, f, que é a frequência que aparece aqui, t, essa integral então no tempo. Então, dada essa função, se você conseguir fazer essa integral analiticamente, você obtém então uma função que vai ser uma função de f, e essa vai ser a transformada de Fourier. Claro que você pode usar as propriedades aqui das funções dessa exponencial complexa para definir também uma transformada de Fourier inversa, ou seja, dado y maiúsculo de f, você calcula y minúsculo de t, fazendo essa integral, que é bem parecida com essa, no domínio de frequência, com o fator e a menos 2πi ft. Né? E você pode provar que se você jogar essa definição aqui dentro, né, você vai obter uma delta de Dirac, essencialmente aqui, uma representação para delta de Dirac, que você vai mostrar que, né, essa identidade vale. Né? Se você jogar isso aqui, você vai obter do lado direito yzinho de t. A dimensão de f claramente tem que ser segundo a menos 1, se a dimensão de t é tempo. Por quê? Porque esse expoente aqui tem que ser adimensional. Porém, em física, é muito importante que a gente use não só a frequência em Hertz, mas também a frequência em termos de 2π vezes f, né? Que é a frequência angular, se você quiser. Então, isso é bastante útil também obter a transformada de Fourier nessa variável ômega. E a dimensão, a gente sabe, é radianos por segundo, então a gente tem que mudar um pouco a dimensionalidade aqui dessa função. Então a gente vai ter uma transformada de Fourier em ômega, na verdade a gente mudou de variável de f para ômega, então vai aparecer esse sobre 2π aqui. Vai ter o EAI ômega t como sendo o kernel da transformada, e na transformada inversa vai ser E a menos I ômega t, mas por conta da mudança de variáveis vai aparecer esse 1 sobre 2π aqui.
Então, às vezes aparece essa definição aqui, lembrando que a transformada direta não tem 1 sobre 2π, a transformada inversa tem esse 1 sobre 2π. Então, pode tomar cuidado, lembrando então que a definição da transformada de Fourier é essa daqui. Mas, computacionalmente, a gente já viu que a gente sempre trabalha com uma discretização dessas funções, seja no espaço, seja no tempo. E no caso da transformada de Fourier, a gente vai também fazer a mesma coisa. A gente vai usar uma transformada de Fourier discreta e que a gente define primeiro discretizando a função y de t em intervalos, por exemplo, iguais, onde cada tn vai ser um valor discreto aqui do tempo, né? Igualmente espaçado, vamos começar por esse vínculo, né? A gente depois pode até discutir um pouco o que acontece se isso aqui não for igualmente espaçado. E tem técnicas justamente que melhoram a eficiência da transformada quando você remove esse espaçamento igual, né? Mas aqui vamos nos ater ao espaçamento uniforme, de modo que você tem uma sequência de pontos yn, onde cada n corresponde a um valor do tempo. Com isso, a gente pode definir aqui a nossa discretização da integral que define a transformada de Fourier. E aqui eu vou usar a frequência em Hertz mesmo para nossa transformada. E o que a gente faz, então, é transformar essa integral numa soma, né, do integrando y de t, que agora vai ser uma função discreta, yn, e a 2πi f de k tn, onde esse f de k vai ser definido por isso daqui. Se eu tenho um conjunto discreto de tempos, eu também automaticamente vou ter que ter um conjunto discreto de frequências, onde f de k vai ser um número inteiro k menos 1, dividido por o número nt de passos total do meu tempo, ou seja, esse aqui vai ser o tempo final da minha simulação, e nt então vai estar definido por, essencialmente, esse tempo final dividido pelo espaçamento mais 1. Né? Mais 1 porque a gente definiu aqui, esse n começa em 1 e o tempo inicial começa em 0. Então, o número total de passos temporais vai definir quem que vai ser as minhas frequências eficazes. Quanto maior n, menor é o espaçamento entre essas funções eficazes, que é algo que é importante. Né? Quanto maior o tempo total, nt delta t é da ordem do tempo total, isso aqui vai definir cada uma das minhas frequências. Da onde que eu tirei esse FK é porque eu tenho que também discretizar a minha transformada de Fourier, então ela vai também assumir valores discretos aqui. Note que, em princípio, deveria aparecer um ΔT multiplicando aqui, integrando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a gente vai incorporar esse ΔT, ou 1 sobre ΔT, na definição da minha transformada de Fourier discreta, e ele vai acabar não importando muito. Então, qual que seria, então, a minha transformada de Fourier discreta? Uma vez que eu discretizei essa integral, eu posso simplesmente vir aqui e definir a transformada de Fourier discreta. Vai ser um conjunto discreto de pontos para cada f de k. Né? Vai ter um dado k é inteiro, vai de 1 também até n de t, então tem o mesmo número de pontos k onde está definida a minha transformada de Fourier, que eu defino como justamente a integral. Né? Aqui eu simplesmente reescrevo f de k em termos de k menos 1, vai aparecer um n de t embaixo. Note aqui que o meu tn, que é n menos 1 ΔT, vai ter um n menos 1 ΔT aqui em cima. E quando eu substituo o f de k por essa expressão, o ΔT aqui vai cancelar. Vai simplesmente aparecer 1 sobre n de t aqui no expoente. Né, que é o que está acontecendo aqui.
de modo que o ΔT essencialmente some aqui do núcleo da integral, dessa transformação. Ele apareceria aqui dividindo, mas essencialmente a única coisa que ele faz é modificar a amplitude de YK geral por um fator fixo. Isso eu não vou me preocupar por enquanto. O importante é eu definir a transformada como essa soma. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho como input um conjunto de nt pontos, que é dado por esse array aqui, y de n, e como output eu tenho um outro conjunto, um outro array de nt pontos, né? Cada ponto k aqui tem que ser calculado como uma soma. Então, aqui eu tenho que somar nt termos, né, com essa ordem, para cada valor de k, eu substituo aqui o k, e eu tenho essa soma em n, vou substituir esse n aqui, de modo que, para mim ter os n termos aqui, eu vou precisar fazer n soma dessas, então é uma operação de ordem nt quadrado. Né? Então, essa é a minha transformada de Fourier mais básica, é dessa ordem o número de operações que eu vou ter que fazer, nt quadrado. Quanto menor o passo, maior nt, para um t final fixo, então é mais custoso numericamente. Mas no fundo é isso que eu vou ter. Eu vou ter um array de entrada e um array de saída. Essa é a minha transformada de Fourier. A técnica. Então vamos passar para a tarefa. E a gente precisa então é definir o sinal. Quem que é o input? E o sinal a gente vai definir usando o script que a gente fez na aula anterior. E a gente vai usar uma onda, na verdade, uma onda numa corda, cuja condição inicial é uma combinação de modos normais dessa forma. Né? Então, daí você vai escolher quantos modos normais você quer na sua condição inicial. Pode fazer o sinal que você quiser. No limite, você consegue reconstruir qualquer sinal com uma soma dessas. Essa é a ideia de série de Fourier. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tempo final meio segundo, com ΔT de 10 a menos 4 segundos. Colocar o R, aquele R da nossa simulação da onda, igual a 1. Então, você vai simular a propagação dessa onda numa corda de 1 metro de comprimento, com velocidade de 50 metros por segundo, mesmo script da aula anterior. E aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar numa posição, por exemplo, x igual a 0,3, e isso aqui vai ser o meu sinal. Fixo x igual a 0,3, guardo esse y de t. Então eu vou ter nt pontos, né? Então nt vai ser da ordem de 0,05 dividido por 0,001. Vamos fazer uma continha rápida aqui para ver quanto que é isso. 0,05, opa, dividido por 0,0001. Opa, o que eu fiz aqui? 5.000, em torno de 5.000 pontos. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a nossa ponto de entrada vai ser um vetor com esse tamanho. E a gente vai fazer, então, um gráfico do módulo quadrado de y de f em função da frequência f. Então, faça primeiro apenas com um valor de n, um modo normal, né? E pergunta qual que é a frequência desse modo e aonde você espera que apareça o pico de y de f ao quadrado. Então, isso é consistente com o gráfico que você está obtendo. Então, vamos fazer alguns debugs. Eu vou fazer aqui, estou testando aqui esse sinal com 3 componentes, né, 3 modos normais, n igual a 3, n igual a 9 e n igual a 15. Esse aqui é o debug da simulação da onda para diferentes posições. Note que eu vou sempre considerar o meu sinal em 0,3 e guardar esses números aqui, não no 60, né, mas
aqui o i correspondente a 0,3 e guardar esses números, isso vai ser o meu sinal. E o que a gente espera obter? Bom, vou aqui rodar o meu script para vocês. Isso aqui já é a simulação. Vocês verem, esse aqui é o sinal. A função y de t em função do tempo. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui em 0,3 e guardando esses pontos aqui, em função do tempo. Tá? Justamente nessa posição aqui, e vendo o que acontece com y em função do tempo. Aí peguei esse tempo relativamente grande. Então, essa já é a simulação com os 3 modos, 3, 9, 15. E vamos ver o que aparece como resultado da transformada de Fourier. Vão aparecer aqui 3 gráficos, uma vez que isso termine aqui. Demora um tempo para ele fazer a simulação. Note que claramente é um sinal que se repete, né? A gente vê o formato aqui se repetindo com uma certa frequência. A gente vai ver. Então aqui ele terminou de fazer a simulação, guardou os resultados, está fazendo a transformada de Fourier e vai me dar 3 gráficos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse, mas o primeiro é o sinal. Esse aqui é o meu sinal em função do tempo. Então, é uma função claramente periódica, né? Com esse período aqui. E a gente, então, tem justamente esse sinal de 0 até 0,05 segundos. Ok. Então, aqui é o resultado de y de f ao quadrado, com uma frequência em relação à frequência. Eu tenho 3 picos aqui, e a ideia do que eu estava dizendo para vocês é justamente ver se esses valores aqui fazem sentido, né? Quais as frequências, então, que você esperaria encontrar nesse sinal aqui, 3, 9, 15. Façam a conta e vejam se esses valores aqui onde eles aparecem fazem sentido. A outra coisa que eu queria que vocês fizessem é pesquisar a documentação da função interna do Octave, que é a Fast Fourier Transform, FFT. Façam isso e peguem esse mesmo sinal e usem essa função aqui e comparar os resultados com esse gráfico que você obteve. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nessa outra figura, chamei de figura 4. Esse aqui é o cálculo de Fast Fourier Transform. E aqui eu estou fazendo, o azul é para x igual a 0,3, então bate bastante bem com o que a gente fez no nosso script. E aqui é para outras posições ao longo da corda, por exemplo, 0,1, 0,5. Note que o que muda, essencialmente, é a amplitude e não o valor de onde estão os picos. Então, essa informação imprescindível desse gráfico é que o sinal, não importa onde você pegue na corda, mas ele sempre vai carregar essa informação de 3 frequências acontecendo, certo? Então essa é a tarefa, brinquem bastante, coloquem mais frequências. Eu queria também chamar uma atenção para outros pontos aqui, que depois que vocês terminarem a tarefa, para vocês prestarem um pouquinho atenção e pensarem um pouquinho a respeito. Então vamos resumir aqui o que a gente aprendeu sobre a transformada de Fourier discreta. Você tem um sinal de NT entradas, essencialmente, e você calcula para cada K, são NTKs também, essa soma, e você obtém um número aqui. Note primeiro que ΔT ele não aparece explicitamente na transformada, embora ele seja implícito, no seguinte sentido. Dado um T final, o número de passos no tempo vai ser definido por ΔT. Mas nada me impede de fazer um ΔT maior e simplesmente usar o mesmo NT e obter um sinal que vai mais longe no tempo, vamos dizer assim. Ele tem um sinal que ele tem um ΔT um pouquinho maior, mas você precisa de um tempo maior final para obter
aqui essencialmente a mesma resolução em frequência. Então, nt vezes ΔT, que é o tempo final, vai te dar, no fundo, a resolução em frequência. Então, esse é algo que a gente precisa ter em mente. O outro ponto, que é um pouco mais sutil, e que vocês vão começar a enxergar isso quando forem fazer isso aqui na prática, é que essa soma aqui, embora yn seja formado por números reais, né, um y de x e t real, esse número aqui vai ser complexo para cada k, né, porque aqui eu vou ter uma parte real e uma parte imaginária dessa soma toda. Ok, então parece que tem alguma coisa um pouquinho estranha, porque se cada um desses nt números é complexo, significa que do lado esquerdo aqui, que seria o meu output, eu tenho dois nt números, né? nt partes reais e nt partes imaginárias. Enquanto que de input eu tenho apenas nt números. Então parece que tem alguma coisa que eu estou ganhando aqui, né, sem fazer muito esforço, que é, estou ganhando, tenho dois nt números, ou seja, pedaços de informação, vindo apenas de nt números reais de sinal. Então, existe algum ganho de informação aqui? E a resposta é não. Na verdade, o que acontece é que eu tenho uma redundância aqui. Se você fizer o gráfico de y de k, pode ser até o modo quadrado aqui, você vai ver que ele vai ter uma simetria. Ele vai ser espelhado para Ks grandes. Ks grandes vão ser essencialmente o espelho de Ks pequenos. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar essa minha figura aqui, né, tá vendo que eu de propósito coloquei a escala aqui só até 500. Mas se você gerar esse gráfico sem limitar a escala para 500, você vai obter isso aqui. Vou colocar aqui escala automática. Escala automática. Você vai ver, você vai ter esses três picos aqui, perto de 500. E lá em 10.000, perto de 10.000, você vai ter outros três picos, que são o espelho desses outros três aqui. Então aqui essa informação está duplicada, num certo sentido, porque esses três picos aqui, eles não têm uma informação adicional além desses daqui. Não tem 6 frequências no meu espectro. O que está acontecendo é justamente o fato de que eu tenho uma redundância nas frequências. Isso aqui é um pouco mais técnico do que eu estou falando, dá para você mostrar que você tem, por uma simetria aqui, dessa transformada, você vai ter sempre essa redundância. Verifica isso no gráfico que você estiver fazendo. Mas essa frequência aqui, quando k igual a nt sobre 2, ela tem um nome especial, que é chamada frequência de Nyquist. Então, ela dá ordem de 1 sobre 2 ΔT, lembrando que o nosso ΔT é 0.01, então vamos pegar a nossa calculadora aqui e vamos inverter 0.01, dá 10.000, né? Vezes meio, né? Ups. Vezes, vamos fazer 2, 1 sobre 5.000. Então, os mesmos 5.000 aqui. Então, isso aqui é da ordem de 5.000 Hz, que é justamente aqui a metade aqui do nosso gráfico. Então, essa daqui, a frequência de Nyquist, que está aqui nessa posição, é a maior frequência que eu posso obter informação do meu espectro. A partir disso, é tudo redundante. E essa frequência é tão maior quanto menor o meu ΔT. Tá? Então, esse é um outro ponto que eu queria que vocês prestassem atenção na sua simulação. E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre transformada de Fourier, a gente vai falar o que eu chamo de transformada de Fourier no espaço. E a gente se vê então na próxima aula. Até mais!